Eba! Ô, vida de gado, povo marcado, ei! povo feliz. É impressionante a sua capacidade de conectar músicas aos temas, Alexandre. Então, estamos aqui para falar do significado do trabalho. Eu sou Ale Moreno, estou com esses humanos incríveis, esses bípedes que são muito melhores que máquinas. Meu querido Fabrício Vieira, com essa sua mente brilhante. Literalmente brilhante hoje, né? Fale, meu megamente favorito, fale. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Fabrício Vieira da Casa Móvel e sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Como é que você tá, Caio? Como é que você tá chegando? Bem, a gente compartilha com os nossos ouvintes que a gente grava os episódios numa sexta-feira, né? Então, isso significa sexta-feira, fim de tarde, uau, astral lá em cima, porque o final de semana promete, né? Mas muito legal estar aqui junto com vocês. É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite e vamos que vamos. Eu separei um testículo, um testículo. E esse testículo é de um cara, de um livro que chama O Fim dos Empregos, de um autor, Jeremy Rifkin, sei lá, se fala assim. Depois eu ponho a referência aí no nosso descritivo. E ele fala a seguinte frase: desde o seu início, a civilização tem se estruturado em grande parte em função do conceito de trabalho, do caçador-colhedor paleolítico e fazendeiro neolítico ao artesão medieval e operário na linha de montagem do século XX. O trabalho tem sido parte integral da existência diária. Agora, pela primeira vez, o trabalho humano está sendo sistematicamente eliminado do processo de produção. Em menos de um século, o trabalho em massa no setor do mercado será provavelmente eliminado em praticamente todas as ações industrializadas do mundo. Uma nova geração de sofisticadas tecnologias de informação e comunicação está sendo introduzida aceleradamente nas mais diversas situações de trabalho. Máquinas inteligentes estão substituindo seres humanos em incontáveis tarefas, forçando milhões de trabalhadores de escritório e operários para as filas do desemprego, ou pior, para as filas do auxílio-desemprego. Essa é a frase deste economista, que não precisamos concordar, mas podemos refletir. Meus senhores, como esse instrumento de tortura chamado trabalho chega a cada um de vocês? Eu acho interessante, né, você trazer essa história do instrumento de tortura, né? Porque, de fato, originalmente, a palavra trabalho vem do latim, né? Tripalium, que era um instrumento, né, de tortura formado por 3 paus ou estacas, e ele era usado como um instrumento de contenção, né, ou de punição, assim, tortura. E aí veio, com o tempo, esse sentido foi se deslocando para a ideia de esforço penoso, atividade cansativa, lida, até chegar nesse sentido moderno de ocupação, ofício, atividade produtiva, né? Então, de tripalium foi para tripaliare, e depois para trabalhar, e depois para trabalho. Então, ele foi se movimentando, né, nesse sentido, assim. Mas a gente sabe que se antes trabalho estava num lugar de atividade, ocupação, emprego e produção, hoje em dia o sentido de trabalho ele tem mudado com o tempo, né? Assim, também, especialmente no século XXI, né? Eu acho que uma pergunta que seria interessante de nós três pensarmos seria se o trabalho ainda é um lugar de realização ou se ele virou só uma forma socialmente aceita de sofrimento, sabe? Maravilhoso! Meu jovem, você está hoje a megamente mesmo. O que vocês acham? Eu falo o Caio, o Caio não falou nada, só eu falei. Vamos lá. Bem, a gente tem que reconhecer que esse nosso tema ele é super filosófico, né? Então,
Acho que vale a pena a gente, enfim, relembrar um pouquinho o que os filósofos diziam, né? E conectavam justamente o trabalho como um elemento de realização, né? Ou seja, um trabalho, inclusive, como é trabalhando que nós nos reconhecemos e como nós nos diferenciamos dos animais e tudo mais. E aí, claro, né? Aí, enfim, Karl Marx apareceu e é justamente aquela questão da alienação, na medida em que os trabalhadores naturalmente não se identificavam, porque o trabalho não era, evidentemente, produto ou, enfim, do ponto de, o trabalho, claro, era produto do esforço deles, mas não pertencente a eles e tudo mais. E a gente também não pode esquecer da ética protestante, né? Porque os protestantes, eles acabaram trazendo um aspecto muito importante, que é o trabalho dignifica o homem, né? Então, é claro que a gente está falando isso de bastante tempo atrás, né? Obviamente o contexto ele mudou e é uma discussão super atual, né? Super atual na medida em que, e aí, a gente consegue imaginar uma sociedade sem trabalho? Já que, em Eu, princípio, a- é o trabalho que produz, essa produção, ela gera riqueza e, em princípio, essa riqueza é compartilhada, né? E aí, como será que a gente lida com isso? Mal compartilhada, no caso, né? Muito mal Bem mal. compartilhada, muito mal. O capitalismo, acho que é a essência, é justamente a essência Voltamos ao disso. homem primata, capitalismo selvagem, Exato. algum episódio aí. É. Eu penso muito no trabalho nesse momento como sobrevivência, né? Acho que esse é um sentido que a gente pode dar para o trabalho, né? Antes de qualquer discurso bonito sobre propósito, acho que vale a gente pensar que trabalho é renda, né? Ele paga boleto, ele paga comida, aluguel, ele paga plano de saúde, cuidado com a família, lazer, né? No final das contas, para muita gente, quando a gente fala em, nesse negócio de trabalho com propósito, ele é muito bonito, né? Mas ele é quase uma violência simbólica para quem é da periferia, né? Porque essa pessoa, ela está tentando não afundar, ela está tentando, de alguma forma, é, manter aquelas coisas básicas da pirâmide de Maslow atendidas, né? Diferente de outras pessoas, aí eu tô falando da maioria das pessoas brancas, de classe média e que tem outros privilégios dentro dessa pirâmide social que a gente está inserido, que nessa pirâmide de Maslow, elas já conseguiram é, estabelecer as primeiras camadas de uma forma perene e já não estão mais se preocupando com isso. E aí elas têm tempo, né? Elas têm espaço, inclusive mental, para pensarem em um propósito para o que elas fazem. E quem sabe até muitas vezes escolher o trabalho que eles querem, né? Mas a maioria esmagadora do Brasil, infelizmente, não tem muita escolha. Eles trabalham no que eles conseguem, né? No que eles podem, porque antes do trabalho vem a qualificação. E nesse lugar de qualificação, a gente volta para um assunto que o Ale gosta muito e domina, que é a educação, né? E a gente sabe que a maioria da nossa população hoje é, não tem um alto nível educacional. Quando tem acesso à educação, muitas vezes essa educação ela é sucateada, e aí acontece que essas pessoas entram no mercado de trabalho que fala sobre meritocracia, mas ninguém está saindo do mesmo ponto de partida, né? E aí essas pessoas que é, nessa corrida estão saindo atrás não conseguem alcançar essas pessoas privilegiadas que a gente falou lá no começo dessa conversa. Eu acho que desse ponto de vista, a gente valida a sua pergunta sobre se o trabalho como instrumento de tortura foi agora aceito socialmente. E beleza, vamos partir que foi, né? Tipo, Aceitamos porque não encontramos outra eu, saída até então. mas depende da classe social, né, Lê? Eu acho que depende da classe social, sabe? Eu acho que para algumas classes ele ainda é o lugar de realização.
dá para ser, tem espaço para. Mas tem classes sociais que é só sofrimento mesmo, porque é o cara que pega o ônibus 5 horas da manhã, anda 2, 3 horas de ônibus para chegar no trabalho, trabalha 9, 10, 12 horas, depois enfrenta mais 3 horas para voltar para casa e não tem tempo para nada. Chega em casa, Mas come, eu dorme, acho, acorda. eu acho que depende. Do quê? Sim, tenho muitas questões, você sabe, obviamente, do meu olhar social, tudo mais. Eu gosto disso. Mas eu acho que depende. O que eu quero dizer com depende? Porque também, se a gente faz um recorte assim, sabe? Todo mundo está numa situação, não olha para o trabalho com uma perspectiva que você falou uma palavra que sumiu Realização? de realização. Eu acho que talvez alguns, eu não sei em que extrato social ou dos todos os estratos sociais, alguns falam assim, aqui eu me realizo. Não sei de que maneira, mas a gente pode encontrar. Porque eu vou para o outro lado da moeda, o lado onde o capital grita, né? Que é essa história do dinheiro, de alta liderança, de donos de grandes organizações, e que também muitas vezes morrem engasgados pelo trabalho, assim, né? Viram workaholics terríveis, colocam o capital acima de tudo e acabam adoecendo pelo próprio sistema que ele mesmo criou. E aí eu falo assim, perdeu o sentido esse trabalho. Perdeu, com certeza. E ele nem se dá conta. Então, claro que são situações e cenários bem diferentes, obviamente, né? Mas acho que é possível encontrar sentido em vários lugares aqui, várias sensações de realização. Porque a realização pode ser de um homem que está às 5 da manhã, pega o busão e vai para uma indústria trabalhar, mas a realização dele é assim, com esse trabalho, mesmo sendo um trabalho no espírito da tortura, eu consigo com esse dinheiro ter a chance de colocar pela primeira vez o meu filho na universidade. E aí, talvez, por essa perspectiva, encontre realização ou significado nesse trabalho desse homem que sofreu para chegar a esse lugar. Não falando que foi prazeroso, gostosinho, mas ele pode encontrar e ressignificar essa tortura com essa possibilidade, né? Eu ouso dizer, eu Sabor, arrisco. realização. Saborzinho. Não é? Eu não sei vocês, mas imagino que sim. Talvez nós tenhamos sido a primeira geração a ingressar na universidade da família. Eu fui, da minha família, a primeira pessoa a entrar na faculdade. Eu não sei vocês. Nesse sentido, eu sou um pouco mais privilegiado. A minha mãe fez faculdade antes de mim. Nossa, então eu sou muito mais privilegiado, porque tanto meu pai como a minha mãe, eles eram PhDs, doutores. É, Então, Eu sou fora dessa bolha aí porque ninguém tinha estudado, né? Então, por isso que eu estou pensando isso, porque eu também vi o meu pai e reconheço o sacrifício dele do trabalho para bancar a possibilidade da gente entrar na escola, né? E estudar, e via que era uma saída. Mas eu não via isso nos meus tios, irmão dele, que tipo, cagaram para isso e foram tudo trabalhar cedo porque tinha que pagar o boleto e virar macho, tinha que virar homem, tinha que trabalhar, tinha que comer a farinha, com esse discurso, né? Mas sim. meu pai por sensibilidade, por muitas razões, encontrou outras saídas. Eu reconheço e agradeço ele, né? E acho que alguns pais e mães, muitas mães fazem esse movimento para encontrar um sentido. Então, eu só queria fazer, não acho que é um contraponto, né, Fabrício? É uma colaboração com o seu Sim, pensamento que é sim. magnânimo, né? É Não, magnânimo. não, e assim, de alguma forma, eu concordo com você que dentro desse recorte, né, das pessoas que são marginalizadas, elas ressignificam esse sentido do trabalho, eu diria, né? Porque elas não têm saída, elas precisam ressignificar. E muitas vezes elas têm uma ajuda para fazer essa ressignificação, é, que é a religião, inclusive, né? Porque é, você vai para um trabalho extenuante, mas você agradece a Deus porque você tem um trabalho que te
dá comida no final do mês, né? E que coloca o seu filho na faculdade a duras penas, mesmo que você tenha que apertar muito, muito, muito orçamento, né, para fazer com que esse filho estude. É, ou então, também nesse lugar de religião, você transforma esse trabalho num sacrifício que você oferece a Deus, sabe? Então, Uhum. eu acho que existem. Se a gente for ficar falando aqui sobre ressignificação, e esse é o ponto, de fato, da nossa conversa, eu acho que é possível, sim, ressignificar e encontrar um senso de realização. Mas quando eu brinco do sabor realização, né, que eu tô brincando com a brincadeira do sabor artificial de morango, mas Ah, que não tem morango nenhum na história, ou sabor artificial de chocolate, mas não tem nada mais de chocolate na história, é que essa realização de fato não está realizando muita coisa, né? Então ela parece uma realização, mas muitas vezes é uma forma de você lidar com esse sofrimento, né? É, para e agora eu vou usar um termo difícil aqui mesmo, que é para não sucumbir, né? Para não morrer, né? Nesse lugar de ser tão explorado, né? Porque a uhum. gente vive numa bolha tão absurda que a gente não tem noção É. do tamanho das explorações que acontecem por aí, né? E aí, às vezes, de vez em quando, estoura a nossa bolha com uma notícia aqui ou ali de pessoas submetidas a trabalhos análogos à escravidão, e a gente fica assim, meu Deus, mas como que isso acontece, né? Não dá para romantizar o trabalho. Não dá, não dá. Para É poder assim, romantizar. dá para romantizar se você for um cara classe média para cima, sabe? Assim, de classe média para cima, você romantiza à vontade, entendeu? Assim, porque daí a probabilidade de você conseguir estudar um pouco, es- ter a oportunidade de mais ou menos escolher onde é que você quer atuar, né? E aí entra outro problema, se você. Porque eu diria que cada faixa tem um problema, né? Quando você está nessa faixa mais privilegiada, o trabalho vira identidade, né? Aí as conversas começam sempre com o que que você faz? Que é quase um sinônimo de quem que você é, né? Ah, eu sou Alexandre. Alexandre, o que que você faz? Trabalha com o quê? É a primeira pergunta que a gente faz normalmente, Não né? é. Aí a vida profissional passa a ocupar esse lugar enorme na construção da identidade da pessoa, né? E O isso é uma risco tragédia, né? Também. tem, é uma estratégia Não, e a uma gente tragédia. uma tragédia, é uma tragédia também. Então, e assim, e é um risco, porque quando a pessoa ela sai daquele emprego, ela se aposenta, qualquer coisa, ela perde a identidade dela. Essa é a tragédia que eu ia falar. É essa a É, tragédia. é essa a tragédia. Quem eu sou? Eu era alguma coisa, Eu vírgula, era o sei lá meu o quê. trabalho, exato, exato. E muitos suicídios acontecem na terceira idade por perda dessa identidade, né? Sim. Fala, Caio. Vamos deixar o Caio falar, Fabrício? Vai lá, Nossa, é Caio. Tudo verdade, bem, né? Caio? Bem-vindo ao programa, Caio. Tudo bem? Tudo bom com você, Não, Caio? Você tem eu trabalho tô hoje aqui, aqui, bebê. Só o eu, Fabrício quer trabalhar? Vamos não, lá, fala eu tô aqui você. Um refletindo, né? feedback meio discreto. Vai, você. Tô aqui Eu vou estar até refletindo no mudo. Vai, vou com os justamente braços cruzados. sobre. Fala aí, Caio. Vou deitar aqui. Vai, fala aí. Não Fala, a Caio. gente concordo com o Fabrício na medida Ah, em que escorreguei. sim, a gente precisa separar essa discussão nas diferentes classes sociais, mas ao mesmo tempo olhar o trabalho então como em vez de realização, seria então resignação? Então, é isso? Ou seja, o trabalho, ele necessariamente, ele é sacrifício? Ou seja, em vez de... E aí a gente volta na questão das classes sociais, e eu concordo também, concordo com o Fabrício, né? Muitas vezes essa história de propósito e é romantizada, e aí, evidentemente... E aí, em que mundo você vive? Porque, naturalmente, evidentemente, muito sacrificante para muitos e realizantes para poucos, talvez, né? Mas olhando a própria evolução e dos homens coletores, caçadores, de uma certa forma, será que naquele momento existia essa discussão? O cara que saía de manhã para que tinha como objetivo voltar com seu alforge cheio de comida, né? E que aquilo naturalmente
provavelmente não era um passeio no parque, né? Ou seja, com risco de ser morto, ou seja, comido literalmente. E aí? E aí a gente, claro, né? A gente discute justamente filosoficamente a relação do homem com o próprio trabalho. Não que o trabalho deva definir o homem, mas uma sociedade sem trabalho, esse seria o contraponto? É que eu penso assim, nesse lugar que você levou, né, do homem que saía para caçar e aí ele enfrentava, né, dezenas de perigos na floresta para ele conseguir, né, alimento para a família dele e voltar, e aquilo era um trabalho de fato. É, não existia o capitalismo, né, Caio? Ele não estava sendo explorado para, porque num sistema capitalista ele iria catar esse bicho, essa onça, esse alce, sei lá o que ele foi caçar, e ele não ficaria com esse alce para ele. Ele daria esse alce para alguém que estaria empregando ele, e esse cara talvez vendesse um pedaço desse alce para ele, e ele provavelmente teria dinheiro para comprar a pior parte do alce para ele comer com a família dele, sabe? Se a gente for pegar esse recorte que você trouxe, assim. Então, eu acho que o problema não é o trabalho em si. Eu acho que o problema está no sistema em que o trabalho está inserido, sabe? Assim, a forma como a gente naturalizou na sociedade que, através do trabalho, essa renda seja distribuída, né? A valia, né? Que a gente fala do trabalho. Os meios de produção, eles estão nas mãos de poucas pessoas que, na hora de distribuir a renda, né, desse trabalho que foi feito, né, não existe uma distribuição igualitária, né, equitativa. Ela fica concentrada nas mãos dos grandes senhores do capital, e as pessoas que estão produzindo muitas vezes não têm nem acesso àquilo que elas produziram, né? Eu acho que é essa tristeza, talvez uma outra tragédia desse mundo do trabalho que a gente vive hoje. Não Eu sei se queria fez fazer sentido aí. uma conversa pensando um pouco na história, né? Porque a gente vem vivendo uma nova revolução, né? A gente conseguiu, nós três aqui, a proeza de viver duas já. Quer dizer, a gente estava dentro da Revolução Industrial, agora está numa. E aí, 89, acho que a grande virada para a Revolução Tecnológica, Industrial Tecnológica, e que não tem nada a ver com a agrícola, tampouco com a industrial, é essa daqui. Essa daqui é exponencialmente imprevisível, é uma coisa sem precedentes. E claro que acho que o trabalho foi se modificando ao longo dessas revoluções, né? O homem que era o coletor, que a gente estava falando aqui, ele foi, ele conseguiu manejar o alimento para poder produzir, para ele poder comer, não precisava sair caçando nem coletando porque estava ali. Ele conseguiu domesticar a comida e alguns animais. Depois a Revolução Industrial, lá no século XVIII, meio do século XVIII, muda completamente a história, né? Desde o carvão, do vapor e tudo mais que vai acontecendo de transformação do mundo do trabalho, né? A gente começa aquela bem, todo mundo tem na cabeça o Charlie Chaplin em tempos modernos, assim, né? Que acho que é o símbolo da Revolução Industrial, talvez Sim. assim, né? É, e eu acho que agora na era digital tem uma mudança completa, né? No mundo do trabalho. E com 5 gerações trabalhando na mesma empresa, um monte de coisa acontecendo. Eu mudei bastante o assunto, tá, Fabrício, que vocês estavam falando, da virada para olhar essa história, é, porque a gente está falando do trabalho, mas tem outra história no meio dessa conversa, que é o emprego, né? Que é diferente do trabalho, né? E talvez, que é o texto lá do começo, ele fala o fim dos empregos. Talvez esse mundo que a gente está habitando nesse instante
E ele até fala que em 100 anos os empregos não vão existir mais, do jeito que a gente conhece, vão desaparecer os empregos. A gente vai viver num mundo de trabalho e outro tipo de trabalho. O que vocês pensam dessa história toda? Assim? A gente está num caminho para quê? Porque tem um ranço dessa juventude com relação à CLT, que foi uma conquista do Getúlio lá, Sim. década de 30, e que trouxe para o Brasil direitos trabalhistas inegáveis, a qualidade disso tudo, que gerou uma revolução, né, pode dizer, não é? Para o mundo do trabalho. E hoje a galera fala, CLT, não quero ser, isso é coisa de, sei lá, o que passa na cabeça dessa galera, que não reconhece nem a força histórica disso e como isso mudou a sociedade brasileira, né? Direitos 13º salário, férias remuneradas e tudo mais, essas coisas aradas. Eu falei isso tudo para não falar absolutamente nada, para entender para que caminho nesse balaio de gato, de revoluções, de lei trabalhista, CLT, pejotização, uberização do mundo, né? Tem uma uberização do mundo do trabalho. Para onde será que a gente está indo, hein? No Brasil, né? A gente consegue, acho que falar daqui, né? Malemar daqui. É uma precarização mesmo, né, Ali? Assim, eu diria que quando você faz a pergunta, né, o que esse pessoal está pensando, né? O que esse jovem está pensando a respeito do trabalho? Eu acho que eles estão pensando que o neoliberalismo quer que eles pensem, assim. É tipo, tá dando certo, sabe? Eles pensam nessa ideia de que cada um é senhor de si, sabe? Eu não quero responder para ninguém. Eu quero ser o meu próprio empregador, eu quero ser aquele negócio da empresa de si mesmo, sabe assim? Então, só que quando a gente olha, né, para uma pessoa, por exemplo, não sei se vocês já fizeram isso, né, de conversar com um cara que é Uber sobre como é que é esse lugar né, de ser dono da sua vida, dono da sua vida. Pois é. Aí o cara conta assim, de novo, né? É, tem que estar performando o tempo inteiro, né? Porque tem que estar trabalhando muito, muitas vezes para pagar um carro que é alugado, depois pagar o seguro, pagar a gasolina. Depois que ele paga tudo isso, ele começa a tirar o dinheiro dele. E para isso ele precisa fazer muitas vezes 12 horas de trabalho, de segunda a segunda, né? Tem gente que conta que para no dia do rodízio, é o dia que não trabalha, sabe? Mas a ideia é que nesse lugar de senhor de si, as pessoas até têm alguma flexibilidade, que de fato, né? Elas não estão. Desligou ali o aplicativo, elas não estão respondendo para ninguém mesmo, não vai ter ninguém ligando para ela e dizendo assim: Fulano, você precisa, né, voltar para o Uber e trabalhar, mas ela sabe ao mesmo tempo que se ela não estiver sentada dirigindo, ela também não está ganhando dinheiro, né? Porque ela não tem os direitos trabalhistas que a CLT te dá. Você não tem férias, você não tem 13º, E eu vou você não colocar tem. mais uma amêndoa nesse bolo, para o Caio completar. Eu já te cortei, né? Para você precisar uma amêndoa nesse bolo, que é o Caio entra nessa história toda que Fabrício falou brilhantemente e eu também brilhantemente. Esse é o ritual dos brilhantemente. O lance da aposentadoria, da previdência, né? Mas da aposentadoria. Porque o que o Fabrício traz na história, eu tô aqui ouvindo e falo assim, e caceta, e aí, quando eu ficar velho, da onde vai chegar o dinheiro? Quem sustenta essa pirâmide que tá assim, a grana tá ficando assim, a pirâmide não vai ter dinheiro. Essa galera não tem noção, né? A gente ainda tem. Estamos lascados, Caio, dê a palavra, o veredicto final ou inicial porque você é a voz da sabedoria, você sabe disso, né? Eu e Fabrício somos coadjuvantes dessa conversa. Quando você abre a boca, eu sinto daqui os A perdigotos do voz da cérebro. experiência. A voz da experiência. Você é o mais velho desse bando de loucos, vai. É super difícil, né? Acho que a gente está... o mundo, né? O mundo está justamente discutindo isso, né? Ou seja, quanto da minha vida eu quero dedicar ao trabalho, quanto o trabalho ele representa da minha vida. E é claro que é difícil a gente
ter essa conversa sem acabar a gente, enfim, acho que se enveredando para um aspecto político mesmo, né? Porque a gente tem que reconhecer que, e a gente tem visto a mobilização, enfim, no Congresso, tudo que tem sido falado em relação à jornada 6x1, e, enfim, essa discussão, e vocês comentaram sobre a uberização, e foi incrível, né? Porque tentaram trazer uma certa formalidade e conseguiram deixar todos insatisfeitos, inclusive os próprios supostamente maiores interessados, né? Então, caramba, é desanimador, né? É desanimador porque são discussões que naturalmente vêm, e discussões importantíssimas, discussões que a gente não tem resposta, discussões que são, sim, filosóficas, mas também de cunho prático, né? Mas aparecem no momento eleitoral, aparecem naturalmente sem uma profundidade, ou seja, oportunismo, e caramba, e aí a gente olha para o que o mundo está fazendo, né? E aí, assim, tem algo que me incomoda. E algo que me incomoda é que, sem dúvida, é muitas vezes injusto, né? Sem dúvida, quando a gente olha para o nosso sistema, e aí, de um modo geral, o mundo operando num sistema capitalista, mas, caramba, a gente não consegue fazer o nosso dever de casa como país, né? Quando vocês trazem a discussão para o Brasil. Eu digo isso porque se a gente olha, isso aqui o que eu vou dizer não é novidade nenhuma. Década de 60, o PIB per capita do Brasil era equivalente ou até maior que o PIB per capita dos países dos tigres asiáticos, né? Então, em questões de décadas, eles, claro que investindo na educação, claro que fazendo o dever de casa, eles acabaram dando uma virada de jogo brutal e o trabalho foi fundamental. Porque se a gente olha a quantidade de horas trabalhadas por semana, Coreia do Sul, Taiwan, ou seja, e eles, claro, estão enfrentando, inclusive agora, 4, 5 décadas depois, os problemas de você ter, por exemplo, até pouco tempo atrás, Coreia do Sul, em 2018, tinha acho que 52 horas de trabalho. Estão mudando isso porque, naturalmente, isso adoece o povo, isso, naturalmente, tem um custo de saúde psicológica, de saúde física, e é claro, acho que no momento em que eles acabaram, eles conquistaram um patamar, né? Não vou nem, não me atrevo a dizer de justiça social, porque eu não conheço, evidentemente, esses países, mas essa riqueza, e claro, o capitalismo, evidentemente, ele é falho, né? Assim, de uma forma, eu acho que não vou dizer retumbante, mas que naturalmente a gente percebe que cada vez mais os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, e essa classe média vai desaparecendo. Caramba, qual é a opção, né? Ou seja, a gente olha e eu não acho que a CLT ela é uma alternativa. Eu acho que a CLT, aos poucos, ela vai se transformar em algo diferente, né? Em algo em que vai trazer mais autonomia. Essa autonomia vai naturalmente ser vai ser um suposto, sei dizer benefício, acho difícil quando eu me sinto explorado pela autonomia, né? Ou seja, legal, agora eu sou dono do meu nariz, mas eu estou trabalhando 12 horas por dia, 7 dias por semana, porque se eu paro de dirigir, eu não tenho dinheiro para comprar a comida. Então, são discussões super complicadas e são evidentemente muito complexas. O que não existe é uma resposta fácil para tudo isso. Porque às vezes eu acho essa história, não, tudo bem, eu concordo, sim, tem exploração, mas e aí? Como é que a gente gera riqueza no país? Né? Se todo mundo tivesse acesso, né, aos meios, né, se todo mundo tivesse acesso ao capital, né, qual seria o resultado disso? Será que todo mundo realmente, a riqueza necessária para a gente fazer o país se desenvolver e a gente conseguir, né, distribuir essa riqueza de uma forma, evidente, mais justa, e de forma alguma eu questiono isso, muito pelo contrário, é evidente que isso precisa ser feito, o trabalho tem que estar nessa equação, né? E esse trabalho, e aí sim, trabalho ou emprego, não, emprego não, eu concordo, eu acho que o emprego está com os dias contados.
Agora, como que a gente vai gerar valor para a sociedade e que nome a gente vai dar para isso? Uau, essa é a pergunta, né? Porque o Nossa É, capitalismo é selvagem. O capitalismo é senhora! selvagem, eu concordo. Eu acho que aquela história da mão invisível, né, que se autorregula, Nada ninguém discute. acredita nisso, porque isso não existe. E eu acho que Uhum. nunca na história moderna a gente percebe como essas grandes corporações, o que elas estão fazendo. Uhum. Mas, e aí? Porque a gente também sabe que o socialismo não é a resposta, né? Porque isso já se provou, né? Que, naturalmente, de forma alguma, né? Então a gente fica aqui tentando buscar uma saída para algo que. Será que existe saída? Às vezes eu fico pensando uma sala de conversas no século XIX, aqui no Brasil, aquele monte de homem engravatado e branco, discutindo a melhoria do sistema escravocrata, né? E aí que eles falavam assim, nossa, tá morrendo muito escravo. Então, ao invés de dar 20 chibatadas, vamos fazer uma lei para virar 10. Então, você melhora um sistema que já está podre. Melhora com 1000 aspas, né? Ao invés de bater 20 vezes que eu matava, eu bato 10, não mato, fico com o cara zoado, mas continuo mantendo o sistema. Eu acho que a gente corre esse risco, às vezes, de querer melhorar uma coisa que já está podre. E aí, assim, por isso que eu acho, e Caio, concordo, é muito complexo a gente, nós três aqui, mesmo com todo o brilhantismo que carregamos, não daremos de graça a resposta para a sociedade. Porque isso teríamos que ser contratados para responder, mesmo a gente sabendo da resposta. No fundo, a gente sabe, mas a gente não vai falar aqui. Não é, Fabrício? ou a gente faz um convite para uma pessoa que é especialista no assunto Uhum. vir aqui, né, com a Boa, gente um dia e a vai gente falar sobre faz isso. aquelas entrevistas que a gente costuma fazer, que a gente não faz há algum tempo, sobre o Boa. mundo do trabalho, para ele tirar várias das dúvidas que a gente tem, que a gente está gerando através desse podcast nas pessoas, né? Porque esse É, podcast, ele não é um podcast para responder perguntas, ele é para deixar não, você que sair do outro lado cheio de dúvidas, questionamentos, Ou é um seja, inclusive podcast. sobre a nossa capacidade de discutir sobre esse assunto. Claro. exatamente, eu ia falar isso. Ou seja, falamos, 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 falamos e só confundimos. Mas a gente não está aqui para. Como é que Para é? Para isso? resolver, não, para Nossa, confundir, essa como frase é dizia boa. o É, Chacrinha lá, acho que era o Chacrinha que falava isso. Ou alguém assim. Se também não for, que se dane. Já que a gente está confundindo, eu não sei quem fez a frase. Mas quando fala da escala 6 por 1 que o Caio disse, do fim da escala 6 por 1, eu acho que a gente tem, obviamente, que colocar luz nisso. Acho que veio essa conversa tardiamente, na minha visão, já ter sido começado já há um tempo. Veio num ano que eu não sei se é o melhor ano para debater. Eu também não acho que a gente vai para o 4x3. Nem acho que isso não comporta. Mas o 5x2, eu acho que a gente tem que colocar a luz por aí e discutir e ouvir todo mundo, ouvir as partes. É. Mas sem querer melhorar um regime escravocrata diminuindo o chibatada. Minha preocupação é sempre essa. Assim, é, porque se a gente fosse falar do fim da escravidão lá em 1830, eu ia falar para a gente: imagina, é insustentável. A sociedade dividida, a gente não pode acabar nunca com isso. O Brasil vai à falência se pararmos a escravidão. E acabou. E o país continuou. 13º foi a mesma coisa. A terceira foi igual, férias remuneradas é uma coisa. 15 Sim, dias? Em cá, imagina, vagabundos. sim, Licença paternidade foi aprovada agora e que vai ser gradual para 20 dias, também é uma discussão maluca, né? sim. Então, e muitas vezes eu acho, Caio, que o mundo se mexe nessa mão que não é invisível, né? E aí o governo ou o Estado, não chama de governo, o Estado corre atrás para tentar se adaptar a esse mundo. O Estado, não só brasileiro, acho que fica às vezes correndo atrás de coisas que as coisas já avançaram na sociedade, né? Entende? Por exemplo, assunto nada a ver com esse aqui, as questões das redes sociais, como eu vou legislar esse bagulho todo. O negócio entrou, zoou, destruiu um monte de família, agora vamos começar a ver negócio de IA, de redes sociais. Aí foi feito um estrago já desgraçado por muito tempo. Então, tá sempre. É lento, porque o Estado é lento, né? Mas o que me incomoda muitas vezes é justamente uma
uma solução quase que mágica, né, que ela não consegue, acho que, contemplar as particularidades e as diferenças, né, do que hoje a gente fala em emprego, e isso naturalmente relacionado com a discussão nossa sobre trabalho, né? Ou seja, será que a gente não consegue ser flexível e entender que existem particularidades de diferentes setores e tentar fazer com que, ok, vamos discutir? Ok, então, que setor isso faz mais sentido? Que setor isso não faz mais sentido? Que setor o impacto vai ser maior? Que setor o impacto vai ser menor? Será que a gente consegue ter uma discussão neutra? Porque ela é muito politizada, essa discussão. Ela virou uma bandeira gigantesca e Uhum. que, mais uma vez, é nós contra eles, o que a gente sabe que todos perdem nessa situação. Então, mais uma vez, o oportunismo do momento que está sendo discutido, e eu concordo, porque a gente olha para o mundo, né, e, claro, a gente tem que reconhecer, né, países estão fazendo isso. Só que a gente não pode esquecer uma coisa: o Brasil não fez o seu dever de casa. O Brasil passou as últimas 30, 40 décadas, né, tendo o bilhete de loteria no bolso, tendo oportunidades, e a gente jogou tudo isso fora. Então, quando a gente olha para os nossos direitos de CLT, que são muito consideráveis comparativamente falando, tá? Então, sim, o nosso Estado ele é paternalista com as limitações, naturalmente, que a riqueza do Brasil ela possui, mas caramba, a gente está ficando muito para trás. E com certeza, caramba, a gente está aqui num cenário extremamente complicado do ponto de vista econômico e político, e agora eles decidem ter essa. Neste momento, faltando 5 meses para a eleição, pô, meu, acho que é isso que me irrita bastante, né? Que eu É, acho. mas, não, mas essa discussão vem antes, viu, Caio? Desculpa trazer isso assim. Não é uma discussão de agora. A gente está com essa conversa do movimento VAT há algum tempo, né? É, o que aconteceu é que ela não estava conseguindo emplacar por diversas razões, e talvez sim, agora, por ser um ano de eleição, eles conseguiram trazer isso para a discussão, de fato, mas eles estão tentando levar essa discussão há muito tempo e estão sendo, de alguma forma, barrados a respeito disso. E aí eu acho que uma coisa que o Ale trouxe é: não vai dar certo essa história de 4x3. Eles estão entrando com uma proposição de 4x3 porque quem fez essa proposta já sabe que quando chegar para a discussão no Congresso esse texto, o pessoal vai tentar diminuir isso. Se eles chegassem com um 5x2 já, eles provavelmente não conseguiriam mudar a realidade hoje, que é 6x1. Entendeu? Então, eles já chegaram com uma proposta mais forte, assim, mais audaciosa, para eles conseguirem o mínimo ali, né? Que é o que a gente tá pensando, né? Que é um passo de cada vez, que é o 5x2, assim, das pessoas terem pelo menos 2 dias de descanso na semana. O que eu penso sobre isso quando é, o Caio fala sobre não é toda a indústria que consegue é, lidar com isso, eu, como somos três horizontes aqui, né, tenho uma visão oposta a isso, assim. Eu acho que se a indústria em questão é, abrir um pouco mão do lucro, né, porque eles lucram absurdamente. Então, se eles saírem desse lugar do lucro aumentando ilimitadamente ano após ano, década após década, né? Nunca existe um lugar de, olha, a gente está lucrando 20%, vamos parar por aqui. Amanhã é 21, depois é 22, depois é 23. Eu preciso estar sempre lucrando mais, porque essa é a lógica do sistema que a gente vive. Então, se eu conseguir equalizar esse lugar do quanto eu lucro, talvez eu consiga empregar mais pessoas. Então, eu movimento o mercado, né, empregando mais pessoas, para que essas escalas possam acontecer em todo tipo de indústria, porque é essa forma como eu vou fazer. Ou eu vou pegar quem eu tenho, né, e tentar entender das pessoas que trabalham para mim, como é que eu crio uma escala para que eu esteja pensando num lugar que ele tem que estar aberto de domingo a domingo, né? Não quer dizer que todo mundo vai folgar no sábado e domingo, quer dizer que a gente vai ter escalas, e aí a gente vai entender quem é que vai trabalhar no final de semana dessa vez, quem é que vai trabalhar no outro, e talvez para isso eu tenha que contratar
mais pessoas, né? O quanto mais vai depender muito da indústria. E aí, de fato, mas não acho que isso vai gerar assim um empobrecimento da indústria. Eu acho que vai ser uma adaptação, né? E talvez, eu diria até muito provavelmente, essa conta não vai cair para o empresário. Essa conta vai cair de novo no trabalhador, que provavelmente vai ter o seu salário achatado, porque já que está trabalhando numa escala menor, então os salários também vão ser achatados para menor, sabe? Eu não Mas falo esse é o meu que... horizonte dessa história. Deixa eu Fala, só Caio. aqui, vou ser breve. 30% do PIB brasileiro, ele é produto de micro e pequenos empresários. 30% do PIB. Então, eu acho que esse, essa discussão com as grandes empresas detentoras do capital e que naturalmente acabam explorando e tendo os lucros exorbitantes, ok. Mas, mais uma vez, essa discussão, ela não vem com as particularidades daquele cara que tem uma lojinha de café, aquele cara que precisa abrir no sábado, que tem 2 ou 3 funcionários. Ou seja, é isso que me incomoda. No momento em que o discurso das grandes corporações capitalistas, que naturalmente exploram, ok, mas e o restante desse mundo, né? Porque muitas vezes, conversando com as pessoas assim, meu, e aí, como é que vai ser? 30% do PIB do país, pequenos micro e pequenos empresários. Então, eu acho que falta um pouco o jogo de cintura. A discussão é fundamental, eu concordo. É fundamental. E ela deveria, sem dúvida nenhuma, ter aparecido antes, né? Mas eu acho que está faltando jogo de cintura para isso. O Eu acho meu que a horizonte... discussão vem agora, Ah, né? A discussão vem agora, nessa próxima etapa, né? Para a gente entender de fato como é que são esses números e como é que as populações vão ser afetadas, assim. Mas a gente já tem casos, no Brasil, inclusive, saiu em fevereiro uma matéria de um pequeno empresário que experimentou, e ele é um empresário, inclusive, de direita, que ele falou assim: eu vou experimentar essa porcaria para provar que não funciona. E ele teve uma experiência contrária, porque ele teve uma diminuição de turnover, né? Ele reduziu a quantidade de pessoas que saíam do comércio dele e ele conseguiu funcionários mais felizes que geraram mais produtividade para o negócio dele. Então, eu realmente acho que vai ter saída, né? Assim, porque eu sou um otimista, né? Claro. Mas tem uma galera desses 30% que provavelmente são MEIs e que talvez não consigam fazer isso, né, Caio? E eu consigo enxergar isso também, né? Um MEI, ele geralmente trabalha por si, né? E está gerando renda para o Brasil também. E talvez uma escala que não seja 6 por um para ele, até porque às vezes MEI não trabalha nem 6 por um, trabalha 7 por zero, talvez, né, para ele não faça sentido. Mas eu acho que vai ser uma escolha dele também, né? Não é porque a gente instituiu uma escala para as indústrias de 5 por 2 que um MEI vai ser obrigado, por exemplo, a aderir a essa escala, né? Olha, se você trabalhar 7 dias por semana, você vai ser multado. Acho que não vai ser esse lugar. É, mas é bem complexo. Eu concordo com você nesse sentido. É complexo, precisa de diálogo, mas eu não acho que, assim, eu sou um defensor mesmo da escala 5 por 2 e acho que é possível se a gente conseguir sentar na mesa e conversar. eu tenho um estudo do IPEA que eu vou deixar aqui. Eu tinha ouvido outro dia, eu achei bem legal, mas tem um trecho que ele fala aqui. Eu abri para ler, que ele fala: considerando os grandes setores como indústria e comércio, nos quais estão mais de 13 milhões de trabalhadores, o impacto direto de uma redução da jornada de 40 horas para 40 horas seria inferior a 1% do custo operacional. Os resultados indicam que a maioria dos setores produtivos apresenta capacidade de absorver aumento nos custos do trabalho, ainda que alguns segmentos demandem atenção específica, que é o caso de alguns segmentos como o Caio trouxe, talvez a pequena e microempresa, a média empresa, tem que olhar para elas, tudo mais. Eu acho que essa conversa é infinita, é gigante, e a gente também não está aqui para resolver a história, né? Não, eu pensei que esse era o objetivo. Não, ainda não. O foco no Três cérebros brilhantes resolvendo um problema brilhantes, mas complexo. não é a ideia. A preocupação ainda fico assim de olhar, fico nessa reunião dos escravocratas tentando melhorar a escravidão. Acho que a gente tem, alguém teve que romper essa história.
E às vezes tem que romper, vai doer, aí vamos mexer. Senão a gente fica lá, mas bate menos agora, e vamos bater, mas bate menos. Então, não sei. O início dessa conversa tinha como propósito falar do significado do trabalho. Do sentido, sim. Mas Fabrício e Caio não se contêm e vão para lugares polêmicos. Eu tento mediar, trazer sabedoria para esse grupo, mas vocês se perdem nesse enredo, nessa narrativa que vocês construíram aqui. Senhores, tentando colocar os pés no chão, que sou o único elemento desse grupo que os tem, pergunto-lhes... Esquece da escala 6x1, pelo amor de Deus. Tá. Qual existe significado no trabalho? Que horizonte a gente leva daqui quando o assunto é significado do trabalho? Tem algum? Ou acaba o programa e manda beijo? Eu acho que o significado, o sentido do trabalho, ele vai variar, como eu disse lá no início desse episódio, de acordo com a realidade da pessoa que a gente está conversando, né? Eu acho que é possível dar um sentido onírico para o trabalho, né? De propósito e de, enfim, beleza. Mas se você for uma pessoa que tem determinados privilégios, né? O que não quer dizer que, de novo, uma pessoa que esteja nas classes mais baixas da pirâmide não consigam, de outras formas, né, também encontrarem algum sentido para o trabalho, mas é muito subjetivo, né? O trabalho ele acaba sendo esse lugar que ele vai atravessar todas as pessoas de formas muito iguais e ao mesmo tempo muito diferentes, a depender do contexto político, biológico, psicológico que essa pessoa está inserida. É isso. Caio. Vai, Caio. Eu acredito que exista. Eu acredito que se a gente hipoteticamente considerasse uma sociedade rica o suficiente para ninguém trabalhar, até que ponto essa sociedade seria feliz? Porque eu acho que o trabalho, ele tem sim uma função de realização. Fabrício trouxe a pirâmide de Maslow e a gente não pode esquecer, né? Ser tudo aquilo que eu acredito que eu possa ser, né? E isso produzindo algo, fazendo algo. Mas o trabalho, ele acaba envolvendo uma relação mercantilista onde alguém compra aquilo que eu estou produzindo, né? Aí a gente tem que separar o trabalho do emprego, mas o ser produtivo, o gerar valor para a sociedade, eu acredito que isso sim possa ser um elemento de realização. Concordo plenamente com o Fabrício. Vai depender muito da camada social em que você está inserido, porque senão vira, evidentemente, um conto de fadas, né? Fica um cenário muito romantizado, mas eu acho que é importante, e aí o governo, esse é um papel de justamente fazer com que a sociedade seja mais justa, para que todos tenham pelo menos a chance de fazer isso acontecer. E tu, Ale? Vocês são tão sábios que eu fico tão feliz de estar envolto. Ué, acabou de meter o pau na gente, né, Fabrício? Dizendo que a gente... Não, eu falava que vocês se perder no balão mágico. E eu tenho que pôr ordem nesse lugar, porque o significado desse podcast... Por exemplo, esse podcast é trabalho pra gente? Interrogação. Não é, é puro prazer. É puro prazer. Excelente exemplo. É puro De prazer. fato. A gente não ganha um puto nesse negócio, não é um real, Não. ninguém escuta, mas a gente se diverte. É um trabalho que nos dignifica como amigos, porque estamos de mãos dadas. Então eu acho que é possível encontrar significado no trabalho e talvez todo mundo, em qualquer extrato social, em algum instante vai encontrar, nem que seja em uma hora, em um momento da vida, um significado para aquilo. Ela pode passar o resto da vida num tédio desgraçado, mas um momentinho pode ser um momento de luz. Por que não? A minha avó, sempre falo dela aqui, a minha avó era a mulher que servia café nas firmas. E ela me contava com... E a minha avó era mulher cega,
só, sim, sério, metade, um olho ela não enxergava, outro 25%. Ela servia café, ela tinha usado aquele aventalzinho, tinha aquele coador de pano, coava e servia café. E ela me contava com muito, como posso Orgulho? dizer? Acho que era orgulho do trabalho dela. Ela tinha orgulho, que aquele trabalho resgatou ela para uma vida que ela tinha sido perdida, e alguém acreditou e deu para ela essa oportunidade. Então ela tinha orgulho servindo café. E esse pessoal do café, a gente já falou aqui, às vezes do café é invisível nas firmas, né? E ela falava do, aspas, patrão dela com muito orgulho, sabia o nome, conhecia a família, né? E como essa empresa acolheu ela, né, com essas questões, né? E então, pela recorte da minha avó, eu acho que é possível encontrar sentido no trabalho, nem que seja por um instante na vida. Eu encontro sentido. E tem dia que nós três também não encontramos, fala a verdade. Fala, que saco isso aqui, tem que, sei lá, preencher uma planilha chata, coisa do tipo, né? Muito bem, sim, sim, lá, bem, bem, bem. Fabrício, manda beijo. Eu quero mandar um beijão para Júlia Caramês, que é a pessoa que me ajuda com as redes da Casa Móvel. Ela escreve textos lindos e, enfim, tem uma participação maravilhosa aí dentro desse ecossistema. Beijo, Ju. E aí, Caio? Vou mandar um beijo para minha Ju, minha querida filha, que está longe, mas que está sempre perto aqui no meu coraçãozinho. Papai com saudade. Então, tadinho, saudade. Os olhos chegam a brilhar, Júlia me lembrou Julio Iglesias, então manda um beijo para Julio Iglesias, eu não sei onde você está. Eu acho que ele está falecido, não tá? Eu ia fazer esse comentário. O cara acho que não tá mais vivo, pô. Deixa eu até Julio Iglesias, onde você estiver. Onde você estiver. Eu acho que não morreu, vivo ou morto, receba o nosso beijo. Final, vivo ou morto, põe uma cruzinha, se tiver morrido, estrelinha, se estiver vivo ainda. Depois disso tudo, paramos esse episódio, que foi um episódio continilinear. Seguimos um script perfeito. Julio Iglesias continua vivo. Então eu que matei o pobre. Então, depois desse episódio, a gente vai seguir esse caminho linear. Esse episódio foi linear, não mudamos de caminho uma vez, a gente não se perdeu. Quem chegou até aqui, foi bem tranquilo. Chegou bem, toma seu remedinho para voltar à normalidade da vida. Seguimos em frente. Beijo, gente. Na floresta encantada do Timbalê. Tchau.